Que é um grande amigo já de bastante tempo, né, e tem trazido uma lembrança boa do tempo que nós congregamos juntos, né? Ele, a família dele, as filhas eram pequenininhas quando eu estava lá, né? Já estão cantando uma bênção, né? Graças a Deus. A sua esposa, lembro, né? Se eu encontrar hoje, talvez não reconheça, mas é uma bênção. O pastor está aqui também mais uma vez, está agradecendo também, está acompanhando esse nobre homem de Deus. Agora ele está lá no estado do Paraná, um Arama, né? E isso veio aqui nos trazer uma bênção, uma palavra para nós, né? Nós viemos aqui, nós cantamos, nós oramos, mas o intuito nós estarmos aqui é ouvir o que Deus tem para nós. E essa noite vai ter. Se o pastor quiser vir, então, orar, nós vamos estar orando. Amanhã continua, tem o grande culto lá na Água Branca, né? Aí já vou até escalar. Amanhã o pastor Doga vai estar dirigindo lá, irmão, tá? Vamos estar escalando cada dia um e vamos pondo fogo na seara dos filisteus, tá? Em nome de Jesus. É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Graças a Deus que nós fazemos ao vivo. Vamos levantar a mão, todos nós vamos estar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que estou apresentando, pastor Adalto, Senhor, vem trazer a tua palavra para nós, meu Deus, nesta noite. Use, meu Deus, o teu filho, meu Deus, segundo a tua vontade, e que o nosso coração esteja pronto para ouvir, meu Deus, aquilo que o Senhor tem por nós. Em nome do nosso Senhor Jesus, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Os irmãos digam tudo comigo, vão dizer assim, pastor Adalto, deixa Deus te usar. Vamos falar junto? Pastor Adalto, deixa Deus te usar. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sente um pouquinho. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Esse ano faz 36 anos que eu assumo tribuna de igreja. 36 anos que eu assumo tribuna de igreja. O Valfrido acompanhou eu lá nos idos anos 90. Fui pastor dele, inclusive. Ele bem mais experiente, eu jovem ainda, pastoreando a igreja, e ele fazia parte. E eu confesso uma coisa para os senhores. Cada vez que eu venho para a tribuna, as pernas tremem, eu tenho medo. Eu fico pedindo, Jesus, vão comigo ali para aquela tribuna. Porque, irmãos, eu aprendi ao longo desses anos que a coisa mais séria que pode haver é a palavra de Deus. Coisa mais séria que pode existir é a palavra de Deus. Os cantos, eles nos alegram a alma, nos prepara o coração. Mas a palavra de Deus, ela cura, ela liberta. A palavra de Deus, ela salva. A palavra de Deus é quem nos levará para o céu. Então eu tenho temor quando eu assumo uma tribuna para falar da palavra de Deus. E quando eu fui convidado pelo pastor Sebastião, eu até fiquei muito honrado. É um amigo de uma década. E fazia um tempão que a gente não se via. E ele se lembrou de mim. Eu vou dizer para você, eu chorei de alegria por saber que você se lembrou de mim. E quando ele disse se daria para eu vir, eu não pude dizer não. Deixei os meus afazeres para vir estar com vocês. Estou muito feliz. Eu trouxe aqui um material que eu uso para fazer evangelização. Eu só soubesse que tinha tantos pastores aqui, eu tinha trazido mais. Mas eu trouxe 10. Eu gostaria de dar um para cada um dos caciques. Como foi dito aqui, a autoridade dessas comunidades, né, que são várias, né, eu acho que 3 ou 4 comunidades. 4. Eu gostaria de pedir para o senhor, pastor, dar um para cada um dos caciques, e os outros 6, aí o senhor vê o que o senhor faz. Tá bom? É um material que eu uso para evangelização. Aqui, leva tudo. Eu uso para evangelização em presídio, nas ruas. Lá em Moarama nós fazemos um trabalho de rua aos domingos.
a gente leva alimento quentinho para os moradores de rua, né? A gente entrega lá uma marmitinha, a palavra de Deus, um suco, um refrigerante, entrega lá para os moradores de rua. Tem sido uma bênção. E esses trabalhos escritos a gente faz para os presídios, né? Entrega lá para os presos, e tem sido uma bênção. Mas vamos aqui à palavra de Deus. Irmãos, me perdoem, eu vou usar o tablet. Eu tenho a Bíblia, mas vou usar o tablet porque a letra é muito pequenininha. Mesmo com óculos eu vou ter dificuldade. E eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura de Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. E quando o pastor me passou esse texto, eu fui para a oração, eu fui para o jejum, e eu fiquei muito preocupado por esse tão grande desafio nessa noite. Porque esta palavra, ela é bem mais do que um tema para uma simples pregação. Eu vejo que essa palavra é mais para uma reflexão. Uma coisa que eu pude perceber aqui, e eu traduzo isso que eu percebi aqui por uma palavra simples e que vocês conhecem: comunidade. Comunidade. Essa convivência harmônica de pessoas, de irmãos, de pastores. E isso é muito, muito gratificante. Desaparece diante desta palavra comunidade, desaparece a nomenclatura igreja, desaparece a igreja como organização, mas aparece quem? Aparece a igreja sem nome, que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me reporto a um versículo do capítulo 17 do Evangelho de João, onde Jesus faz uma oração a Deus, dizendo: Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Jesus estava dizendo: olha, Pai, eu quero que eles sejam uma unidade. Irmãos, nada pode contra uma igreja que vive a verdadeira unidade em Cristo Jesus. Daí Jesus se levantar e dizer: olha, eu estou edificando a minha igreja agora, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Aleluia. Isso é muito lindo, irmãos. E esse texto que nos foi dado, de Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, que nos diz assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu disse: Deus, esse negócio é muito sério, e essa palavra é muito poderosa. Por certo, Senhor, ela irá além de uma mera pregação. E me ajude, Deus, porque eu não sou pregador, mas eu entendo que essa palavra é uma palavra a ser levada para os nossos irmãos ali em Nioaque, ali na aldeia, para que eles reflitam na grandiosidade e no poder desta palavra. Amém? Então eu tenho alguns minutos e a gente vai falar sobre isso. Agora, se vocês quiserem sentar de novo, assim, fique à vontade. Amém? Para se chegar nessa palavra, irmãos, tem uma história muito longa. Isso começa com Abraão. E o Senhor um dia chama Abraão, faz uma promessa para Abraão, aquele senhor já idoso, que pela ótica humana não tinha nenhuma expectativa mais, cuja esposa também era de igual forma idosa. E Deus diz: olha, você vai ser uma grande nação, uma nação tão grande como as estrelas dos céus, que não pode ser contada.
Uma nação tão grande como a areia da praia, que também os grãos não podem ser contados. Sara riu, mas tempos depois lhe nasce Isaac, e aí começa a história. Mas Deus traz uma palavra para Abraão, dizendo: olha, Abraão, a sua nação, os seus descendentes vão ser uma nação grande, vai ser um povo grande, mas um dia esse povo vai ser escravizado, e por 430 anos eles serão escravizados. E assim foi. E eu dou aqui um pulinho na história, e nós vemos Jacó entrando no Egito sob o governo de José, e fica ali por algum tempo, e a nação de Israel cresce, e o faraó dos dias de José morre, vem um faraó novo, e o povo é escravizado. Passa-se 430 anos, e aí surge um homem nascido num momento muito difícil da história dos hebreus no Egito, Moisés. E o Senhor tem escolhido aquele menino para ser o libertador. Porém, as coisas não andam bem logo no início, porque há uma crescente onda de perseguição ao povo hebreu. Mas com astúcia, com sabedoria e com a direção de Deus, Moisés sobrevive, e depois de cometer um assassinato, um homicídio, ele se vê obrigado a refugiar-se no deserto. Ele sai da casa de Faraó, onde foi criado e treinado, quem sabe para ser o próximo Faraó do Egito, e vai morar no campo, no deserto, e torna-se pastor de ovelhas. Casa-se com a filha daquele sacerdote ali da região daquele deserto. E aí começa a história. E ele fica ali 40 anos, até que ele perde por completo todo o conhecimento, toda a linguagem culta. Ele perde tudo, porque ele passa a viver uma vida dura no deserto. E nesse momento, quando ele se acha incapaz, Deus lhe aparece na sarça ardente e chama ele para ser o grande libertador do povo de Israel. Ele, com muita luta, sacrifício, com muito debate, com muito discursos, ele consegue tirar o povo, tudo pela mão de Deus, e leva o povo para o deserto. E aqui eu abro um parêntese para dizer uma coisa para você. Nós, como Israel de Deus, o nosso lugar é no deserto. Parece um paradoxo isso que eu vou dizer, mas quando a igreja de Jesus, ela fica na vida boa, quando a igreja de Jesus, nada acontece com ela, quando o mundo se torna amigos da igreja, é o momento que a igreja entra em decadência. Sabe por quê, irmãos? O lugar da igreja é no deserto. O lugar da igreja é diante das tribulações, porque diante das tribulações é o palco dos maiores milagres que Deus faz nas nossas vidas. Então, vou fechar esse parênteses dizendo para você uma coisa: não te preocupes quando a luta vir, não te preocupes quando a tribulação vir, porque no palco dessa tribulação o nosso Deus se levanta para fazer milagre na sua vida. Eu estava dizendo para minha filha de 17 anos, Ana Carolina, aquela ali, dizendo para ela que eu vou escrever um livro para deixar para elas, para minhas filhas, contando para ela os grandes milagres que Deus fez na minha vida nesses anos que eu tenho na presença do Senhor. Foram grandes milagres, a minha vida toda foi de milagre em milagre, porque o Senhor é bom. O deserto foi o palco de grandes milagres. Vocês conhecem a história, vocês conhecem como foi aquela situação. Logo nos primeiros dias ali surge
o maná. Depois vem a nuvem que cobre durante o dia para proteger do sol, e a coluna de fogo para clarear a noite e aquecê-los no deserto. Depois vem a falta de água, mas Deus providencia a água da rocha. Depois vem perseguição de serpentes, e Deus manda o Moisés erigir o Neustã, a cobra de bronze, para que fossem curados. Mas o mais importante de tudo isso, no deserto não tinha indústria, não tinha como fabricar roupa, não tinha como fabricar sapato. E no final da história, quando Moisés está falando sobre toda a trajetória, ele faz lembrar, ele lembra para o povo e diz: olha, vocês prestarem atenção que vocês não construíram nada, vocês não fizeram roupa, vocês não fizeram sapatos, mas no entanto a roupa nunca envelheceu no corpo de vocês, e o sapato nunca pereceu nos pés de vocês. Os pés de vocês não incharam, vocês caminharam calçados, mas lembrem-se, vocês não fizeram sapatos. Os sapatos que vocês saíram com eles do Egito ainda estão nos pés de vocês. Aleluia! As roupas que vocês tinham lá, ainda vocês estão usando, elas continuam novinhas. Glória a Deus. Aleluia. Vocês não passaram fome. Todo dia vocês se levantavam para colher o maná. E vocês colhiam o maná do dia, vocês comiam, sobejavam. E no outro dia, lá estava o maná de novo. Aleluia. Quando vocês tiveram sede, a água era amarga, eu providenciei para vocês beberem água doce, fazendo um milagre. E Moisés foi relembrando eles, foi falando para eles, e depois disse: olha, agora é chegado o momento de vocês entrarem em Canaã, a terra que Deus prometeu para vocês. Porém tem um problema, essa terra tem que ser conquistada. Mas eu vou lhes ensinar o segredo para vocês conquistarem a terra. Irmãos, vou abrir aqui outro parênteses para vocês. Nós estamos no mundo, pastores, numa grande batalha, e o mínimo que se espera dessa batalha é que nós conquistemos, é que nós vençamos, é que nós mostremos para o mundo o quanto nosso Deus é grande, através dos nossos esforços, através da nossa confiança no Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Quando eu olho para vocês, esta é a segunda vez que eu estou vindo aqui. Quando eu olho para vocês, eu fico maravilhado de ver a grandeza de Deus. Porque Deus escolheu o povo hebreu, para através daquele povo fazer a igreja, criar a igreja. Só que a igreja é tão diferente dos hebreus, porque a igreja é composta de gente do mundo inteiro, todas as nações, todas as línguas, de todas as formas, de todos os povos fazem a composição da igreja. E eu estou aqui hoje, nós estamos aqui hoje numa composição de um povo secular, ou por que não dizer milenar, que são vocês. Eu fico tão feliz, porque Jesus, caro cacique, Jesus, ele olhou lá da glória, logo após que ele sobe, depois da cruz, ele olhou lá e disse assim: eu morri pela humanidade, e entre esse povo está aquele povo lá. Aleluia! Estão lá. Eu morri por eles também, assim como morreu pelo japonês, como morreu pelos norte-coreanos e por outras nações do mundo afora. Eu fico tão maravilhado de ver isso. E por isso que nessa noite eu não trouxe uma pregação, mas uma reflexão, porque Moisés nos ensina, através dessa palavra,
que o segredo para a conquista, e ele disse: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E ele começa: bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás na aldeia, bendito o fruto do teu ventre. A mãe do rapaz doente está aqui nessa noite. A mãe do rapaz doente que o pastor falou, a senhora é a mãe do rapaz doente. Assim diz o Senhor: bendito é o fruto do teu ventre. Deus está curando ele lá agora, minha irmã. Como já foi dito aqui nesta noite, o meu Senhor Jesus, o teu Senhor Jesus, está visitando o teu filho lá agora, está curando ele, para a glória e louvor do nome do Senhor. Essa moça bonita aqui, ó, a minha primogênita, Ana Paula, ela é dentista lá em Campo Grande. Você precisa arrumar o dente, foi em Campo Grande e procurei ela. 25 anos ela tem. Eu estava num culto, pouquinha gente, porque pastor que prega a palavra mesmo não tem muito seguidor. Pastor que pega de verdade não tem seguidor. Nem Jesus teve muito seguidor. Nem Jesus teve muito seguidor. Aleluia. Jesus pregou para multidões, alimentou multidões, curou cidades inteiras e falou: agora eu faço a minha igreja. E construiu a igreja e formou a igreja. Mas quando a igreja realmente foi consolidada, quantos crentes tinha? 120 crentes. 120 crentes, meu irmão. O maior pregador do mundo que o mundo já viu. Ele curava. O apóstolo João diz assim, ó: se nós fôssemos escrever todos os milagres que Jesus fez, nenhum livro do mundo conteria o registro. Irmão, você não tem noção. Jesus curou cidades inteiras. Mas quando a igreja foi consolidada, só tinha 120. Só 120 era crente de verdade. Cadê os outros? Cadê as outras cidades? Cadê os outros povos? Essa menina aqui, quando eu estava na igreja pequenininha, ela era recém-nascida, e eu pregando para aquela multidão de 5 pessoas. E no meio da pregação, o Senhor usou a mim mesmo para falar com a minha esposa e disse assim: assim diz o Senhor, está dando. Oh, o Senhor é muito humilde, irmão. Meu Deus do céu. Quem dá um óculos para o profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Eu estou dando livramento de morte para sua filha. A minha filha estava subsadia. Terminou o culto, fomos para casa. 3 dias depois minha filha ficou doente. Essa aqui ficou doente, ruim, levamos para o hospital. Internação de 3 dias, aquela coisa toda. Voltou para casa, e na noite que voltou para casa, eu e minha esposa muito cansado, botamos o bebê no berço e fomos dormir. E nós não dormimos, nós desmaiamos naquela noite. Quando eu acordo de manhã, assustado porque passei a noite sem ver minha filha, eu olhei minha filha no berço, irmão. Ela tinha murchado. Sabe assim, você já viu um maracujá quando murcha? Ela tinha murchado. Eu olhei para ela, só tinha couro e osso, os olhos arregalados, a órbita do olho lá dentro do crânio. Eu assustei, falei: minha filha morreu. Peguei minha filha assim e falei para a esposa: vamos agora para o hospital. E fomos para o hospital correndo com ela. Ela havia desidratado a noite inteira e a gente não viu para cuidar. Chegou no hospital, eu desesperado.
Eu disse assim: Deus, a minha filha vai morrer. Levaram ela para UTI e tal. Aí quando eu saio para fora, na porta do quarto, desesperado, a doce e suave voz do Senhor disse assim: eu não te avisei? Lembra-te que eu estou dando livramento de morte. Aqui está na Paula, aleluia. Então, mãe, o teu filho é bênção, está curado. Aleluia. Moisés continua dizendo: bendito será o teu cesto, bendito será o fruto da tua terra, bendito será o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, bendita a tua amassadeira. Bendito será quando você entrar, e bendito será quando você sair. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. E foi falando as bênçãos. Mas o segredo da vitória, o segredo da vitória está no versículo 2, que diz, repito: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ouvir é diferente de escutar. Escutar, a gente escuta o som de tudo. Mas o ouvir é quando o som do que a gente ouve, daquilo que a gente presta atenção, entra no coração da gente. Ouvir é obedecer a voz do Senhor. O segredo da vitória, meus irmãos, é obedecer a voz do Senhor. O segredo da nossa libertação é obedecer a voz do Senhor. O segredo da salvação de nossas almas é obedecer a voz do Senhor. Aleluia. Isso é poderoso, pastor Sebastião. Eu tenho, devido à minha profissão, eu tenho andado muito país afora, ou aqui ou lá trabalhando, vendo igrejas e igrejas, observando as mudanças que estão surgindo nos dias de hoje, as coisas que a gente não via no passado. E outro dia eu encontrei um pastor e ele fez a seguinte pergunta para mim: pastor Adalto, por que a gente não vê milagre mais? Por que a gente não vê mais pessoas serem batizadas com o Espírito Santo? Pior, pastor Adalto, por que a gente não vê jovens querer ser pastor? A gente vê jovem querer ser tudo, menos ser pastor. Por que isso? Eu disse: porque a igreja deixou de ouvir a voz do Senhor. Aleluia! Parece que eu ouço Deus gritando aos quatro ventos do mundo, dizendo: ei, eu preciso de alguém para se colocar na brecha, para proteger o meu povo. Ei, eu preciso de alguém para se colocar na brecha, para estar diante do meu povo, para proteger o meu povo. Mas as pessoas escutam, mas não ouvem. Eu estava dizendo, vindo para cá, falando isso para minhas filhas. Deus faz a chamada ainda hoje. Deus quer as pessoas ainda hoje. Mas ninguém quer se colocar à disposição do Senhor. E sabe por quê, meu irmão? Porque a caminhada de um crente não é fácil. A caminhada da obediência não é fácil. Uma palavra resume a obediência. E essa palavra soa pesada, ao menos para mim. Soa pesada. Essa palavra chama-se renúncia. Isso é muito grandioso. Um dia vocês renunciaram à cultura de vocês. Não é verdade? Grande parte da cultura de vocês foi colocada de lado, porque vocês receberam agora a cultura do céu. Oh, a cultura do céu é muito melhor. Mas tem um porém. A cultura do céu é desafiadora. A cultura do céu é desafiadora.
Porque a cultura do céu é andar na contramão do mundo. Nós vivemos na época do politicamente correto. Eu passo porque todo mundo está fazendo, mas lembre-se, igreja, você não é todo mundo. 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 Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, comprada, lavada pelo sangue de Jesus. Aleluias. Aleluias. Ah, mas eu quero ser TikTok. Até uma onda aí agora, né? Todo mundo querendo ser TikTok na vida. Até a minha filha de 11 anos resolveu ser TikTok, criou lá um negócio lá no YouTube. Aí eu tive que excluir agora. Eu prego mensagens, posto lá no Facebook, dá 50 visualização, 30 visualização. A menina cria um vídeo que não diz coisa com coisa, dá 3 mil, 10 mil visualização. Eu falei, mas que coisa estranha. Que negócio é esse? Vou excluir esse negócio. Porque você não é todo mundo, minha filha. Você é comprada e lavada no sangue de Jesus. Aleluia! Deus não mudou. Jesus não mudou. O Espírito Santo de Deus que está aqui conosco não mudou. Ele continuou o mesmo, capaz e poderoso para fazer tudo o que você imagina e muito mais. Porém, para Ele atuar através de nós e em nós, é preciso, irmãos, que nós tenhamos ouvido a sua voz, que ouçamos o que Ele diz. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus mandou você ir, vá, porque Ele é responsável por você. Se Deus mandou você fazer, faça, porque Ele é o seu garantidor. Se Deus mandar você ficar, fique e espere o tempo de Deus. Aleluia. É assim. E Moisés estava ensinando isso para o povo, dizendo: olha, vocês vão conquistar a terra, vocês vão encontrar diversidade, vai ter lá gigantes, vai ter lá homens guerreiros treinados para a batalha, e vocês vão entrar lá. Porém, o segredo para vocês conquistar é ouvir e obedecer a voz do Senhor. E aí, o que me chama a atenção, parece-me, irmãos, que quando Moisés, já com idade avançadíssima, quando ele está fazendo esse discurso, eu sinto que ele estava falando e chorando, porque ele faz um reclame, e isso dói em mim, dói na minha alma. Eu sei que um dia eu vou encontrar o irmão Moisés e eu vou dizer: irmão, eu já preguei sobre isso lá. Será que aconteceu mesmo isso? Porque eu sinto que aconteceu. Ele discursando e dizendo assim: olha, Deus disse para eu subir no monte e olhar a terra prometida, mas Deus disse que eu não vou entrar na terra, a terra que eu sonhei, a terra que eu sonhei estar nela, a terra que Deus me mostrou que era terra boa, terra que mana leite e mel. Mas eu não vou entrar nessa terra, e não vou entrar por culpa de vocês, eu não vou entrar por conta de vocês, porque no dia em que era para eu dar uma palavra de ordem, um pedido para a rocha, eu estava irado com vocês, e esta minha ira me impediu de entrar, porque ao invés de eu falar para a rocha produzir a água, eu bati na rocha com o meu cajado. Moisés não disse, mas é como se ele estivesse dizendo: eu feri Jesus, porque aquela rocha era Jesus, a água da vida. Tempos depois aparece Jesus no poço de Jacó, próximo de Samaria, e diz
para uma mulher assim: ó mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é que pediria água, e eu te daria água viva, que jorraria do seu ventre para a vida eterna. Oh, glória a Deus! A rocha estava ali no tanque de Jacó. A rocha que Moisés feriu. E parece que vejo Moisés, um ancião, com lágrimas nos olhos, dizendo: olha, eu vou olhar a terra, mas eu vou morrer, não vou entrar nela, porque vocês não deram ouvido à voz do Senhor. Passei 40 anos falando das coisas de Deus para vocês, e vocês não deram ouvidos. Tanto é que os vossos pais morreram, não disseram. Mas geração nova, ouça a voz do Senhor. E ele encerra a sua mensagem ali, sobe para o monte, contempla a terra de Canaã e morre. Como eu disse aos senhores e senhoras nessa noite, eu não vim trazer uma mensagem para vocês, uma pregação para vocês. Eu vim trazer para vocês uma reflexão. E esta manhã eu estava orando, lá pelas 5 da manhã, orando por esse culto, dizendo: Deus, o que eu vou dizer para aquele povo? Já passaram lá tantos pregadores bons, tantos avivalistas. E aí o Senhor me mostrou vocês. E quando eu chegava ali, eu disse para o Valfrido, eu falei assim: eu vi esse culto num sonho, não foi? Porque na visão de hoje de manhã era no ar livre, era com esse som. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eu chegava numa tomada e apertava a ponta daquele fio, estava um fio pendurado, eu apertava a ponta daquele fio e uma lâmpada muito bonita acendia no meio da igreja. Algo bom vai acontecer aqui, algo bom já aconteceu aqui nessa noite.